leoninos, sejam muito bem-vindos à previsão de janeiro de vocês. Feliz ano novo! Espero que vocês estejam bem, tranquilos na medida do possível. Desejo de todo o coração que esse ano seja incrível para vocês, de muita abundância, de muita paz, amor. E é isso que importa. Mais uma vez agradeço vocês por estarem acompanhando o canal, trazendo as visualizações, os likes, os comentários, isso é muito importante e espero que nesse ano de 2021 a gente continue juntos, tá? Então, mais uma vez agradeço vocês. Para quem está em busca de consultas particulares, a gente encerrou as promoções em dezembro, mas as consultas continuam. Se vocês quiserem saber valores, como é que faz para marcar, tá tudo na descrição do vídeo e é isso. Bom, sem mais delongas, vamos direto aí para as cartas de regência de vocês. Então a gente tem aqui para janeiro 6 de copas e a lua. O que é o 6 de copas? O 6 de copas é uma carta que fala sobre nostalgia, sobre passado. Vocês podem se pegar aí muitas vezes lembrando de situações que vocês vivenciaram, antigos sonhos. Muitos aqui, inclusive, pode estar tendo sonhos com situações que vocês presenciaram, vivenciaram no passado, o que pode deixar vocês com um emocional um pouco instável, tá? O que eu vejo aqui também? Possivelmente vocês tentando, ou às vezes tentando diluir algumas coisas que vocês sentiam, ou então essa coisa da lembrança, por ela ficar muito forte, porque a carta do 6 de copas é a carta da lembrança e a carta da lua é quando o nosso emocional começa a ficar um pouco turvo e tudo mais. Então pode ser que vocês comecem a tentar diluir, tentar entender algumas questões que vocês ainda possam estar apegados. Para alguns pode ser até uma questão de esperança, né, que alguma coisa venha a se resolver, ou então vocês consigam concretizar alguma coisa que há muito tempo vocês vêm esperando, mas a princípio é isso, tá? Então, aqui eu não vejo que sejam cartas de ação, são cartas que falam sobre sentimentos. O Seis de Copas é esse romantismo, essa nostalgia. Alguém pode deixar vocês também nesse romantismo, nessa nostalgia, fazendo com que vocês fiquem mais emocionais. Vamos ver outras cartas para a gente tentar trazer esse contexto aí. Pajem de espadas, 10 de ouros, pajem de ouros, o hierofante, 3 de espadas. O que eu vejo? Para alguns, a sensação que eu tenho é: quando tudo está muito estável, alguma coisa pode acontecer e pegar vocês de surpresa. Essa coisa que pode acontecer pode ser alguma coisa relacionada principalmente à família. Então, às vezes, alguma internação de um familiar, e aí pode pegar vocês quando vocês não estão muito preparados para isso. De repente, vocês entrem um mês um pouco com essa energia mais, não é paralisada, mas é uma energia um pouco mais estável e vocês pensando muito. É aquela coisa do início do ano, né? A gente tá ainda naquele clima de festas, a gente tá pensando sobre as coisas que aconteceram, o que a gente quer pra frente, né? Pra nossa vida a longo prazo, etc. E aí, assim, vocês podem ser pegos de surpresa por alguma coisa que possa vir a acontecer, mas isso é um dos cenários, não é para todos. Então vamos por partes. O que eu vejo? Primeira carta, Pajem de Espadas. O que é o Pajem de Espadas? Essa carta ela fala sobre mensagens, algumas vezes pode indicar uma pessoa, principalmente pessoas mais novas, filhos, sobrinhos, etc., com um comportamento um pouco imaturo. Mas também pode simbolizar algum tipo de stalk, vocês tentando descobrir um pouco a respeito sobre alguém da família, ou então descobrir uma pessoa que já seja casada, ou sobre alguma questão de trabalho, alguma comunicação que possa ser a respeito de trabalho. A gente vai tentar entender melhor qual é o melhor direcionamento. Mas aqui, o que eu vejo? Além da carta do Pajem de Espadas, vem a carta do 10 de Ouros, que pode simbolizar o que eu falei pra vocês, família. Eu acredito que fala de família, tá? Mas pode simbolizar um relacionamento fixo de uma pessoa que já esteja casada ou numa coisa bem oficial. E também pode simbolizar um ambiente de trabalho. Só que eu acredito muito mais em família aqui. Então, talvez a família possa receber algum comunicado. Para alguns casos, pode ser que a família receba um comunicado que possa envolver alguma questão financeira.
então vocês tenham que resolver. Ou pode ser uma dívida que possa ser cobrada, e aqui eu falo dívida só por uma questão, que é o 3 de espadas. Então pode ser uma coisa que vocês vão ter que desembolsar no momento em que vocês não estavam muito prontos para isso. Mas aqui poderia ser, a gente vai ainda tirar outras cartas, a princípio um dinheiro que entra, porque o Pajem de Ouros fala sobre isso. Então, alguém tenta comunicar alguma coisa, ou para outros casos, pode chegar uma mensagem a respeito de um membro da família, um filho, como eu falei, um sobrinho, alguém que seja mais novo e que precise de acompanhamento familiar. Essa pessoa precisa de apoio. E aí talvez essa mensagem chegue para poder falar sobre uma conduta que não foi muito legal dentro da família, e aí pode deixar a família decepcionada, desapontada, e essa pessoa precisa de acompanhamento, ok? Vamos tirar mais carta para tentar entender melhor esse contexto. Vamos lá. 7 de paus, cavaleiro de espadas, 8 de espadas, é isso que eu tô falando, eu acho que tem muito a ver com educação aqui. Cavaleiro de paus, a morte. Para alguns casos, prestem atenção no que eu vou falar. Aqui pode simbolizar dor do luto, ok? Então prestem atenção. Às vezes alguém da família pode ser hospitalizado. Alguns podem passar por isso, não é todas as pessoas que estão assistindo. Então gravem isso, pelo amor de Deus. Eu tô falando isso porque a gente tem a carta do 3 de espadas, que é uma carta que fala sobre o coração partido, mas é uma carta que pode falar às vezes sobre infarto, e é importante prestar atenção nisso. E quando vem acompanhada da morte, pode simbolizar sim até falecimento. Não é para todos, gravem isso pelo amor de Deus. Isso aqui pode acontecer em alguns casos, poucos casos, raros casos, às vezes uma pessoa que nem assiste o canal, mas é a energia geral de Leão, tá? Então, como eu falei, pode acontecer alguma situação também ligada, às vezes, a uma decepção familiar, em que exista uma finalização em relação à família. Então, uma separação, por exemplo, tá? Aqui eu não acho que é divórcio, a gente está falando sobre uma separação que pode ser um filho indo para a vida dele, e aí isso pode chocar muito a família, ok? Então vocês vão ter que prestar atenção. Talvez para alguns pode acontecer um estilo de disputa, talvez duas famílias disputando uma pessoa. Por exemplo, como eu falei, aqui não está falando sobre caso de separação, mas vamos supor, existe uma pessoa, um filho no caso, que ele já é um fruto de um relacionamento onde já houve uma separação. E aí existem duas famílias aqui, para vocês tentarem entender. A gente tem o 10 de ouros, que é uma família, ok? E aqui a gente tem uma situação, que é o cavaleiro de espadas, que eu já vou explicar para vocês. E aí no meio disso, aliás, do outro lado da situação, a gente tem o hierofante, que simboliza também a família. Essa carta simboliza a família, aqui a gente tem o cavaleiro de paus. Então é uma outra situação. No meio dessa situação toda, dessas duas famílias, a gente encontra um pajem de ouros, que pode ser uma pessoa, um filho, um sobrinho, e uma pessoa que está limitada, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Pode simbolizar, às vezes, um filho que ele está limitado. Então, tipo, ele está no meio de um terremoto. Então, uma família fala para ele fazer uma coisa, educa de uma certa forma, de uma maneira, né? E a outra família fala para ele fazer outra coisa. Então, por exemplo, às vezes uma família ela pode ser um pouco mais conservadora, a outra família mais liberal, e aí o filho não sabe direito o que fazer. Então isso cria uma confusão aqui, ok? E aí o que acontece? Trocas de mensagens, às vezes de briga, de discussão, porque ninguém se entende, ninguém chega a um consenso. Isso aqui são as trocas de mensagem. E aí não sabe como educar uma pessoa, porque essa pessoa começa a ficar sem limites e etc, tá? Então, enfim, isso pode ser um dos contextos que para mim é um dos principais. Agora, pode ser também que isso aqui não seja necessariamente um filho, sabe? Pode ser, por exemplo, às vezes uma união entre duas pessoas. Existe a parte A, que tem a família, tem a parte B, que tem a família. Então, cada uma tem um ponto de vista, sabe? E aí, às vezes, sobre conversas tipo, vocês vão ter filhos, vocês vão ter família,
Tipo, essas duas famílias não chegam a um consenso. Então, isso precisa ser visto. Outra forma da gente fazer a leitura. Se uma pessoa tem 2 trabalhos aqui, talvez ela não consiga dar conta dos 2, porque os 2 vão exigir muito dela. De repente, vai ter um trabalho que vai exigir que, de repente, essa pessoa esteja mais presente presencialmente. O outro vai exigir que a pessoa esteja presente, pode ser até por internet aqui, só que pode ser que a pessoa tem que entregar resultados mais rápido, ela tem que estar à disposição para falar, para conversar e tal. E aí é aquela coisa, pode acontecer uma perda, porque o pilar financeiro dessa pessoa pode se perder porque está entre 2 pilares, né, no caso. Então, se você tem 2 trabalhos, você tem ali 2 coisas para estarem equilibrando a parte financeira. Então, se você perde uma, você sai perdendo, tá? Vamos lá, vamos falar mais sobre outras cartas que vão sair, a gente puxa mais interpretação. 4 de copas, 7 de ouros, 9 de ouros, a roda da fortuna e 3 de ouros. Tá, interessante. O que eu vejo? A gente vê muita crítica. Essa é a primeira coisa, tá? Então, tem muitas críticas, pessoas realmente fazendo críticas ferrenhas. Essa primeira fileira é praticamente crítica, só crítica. Porque aqui são algumas palavras ásperas, aqui são pessoas estressadas e às vezes discutindo, e aqui é uma carta de crítica também, às vezes pessoas tentando desanimar, sabe? Uma coisa assim. O que é interessante é que pode ser que para alguns casos vocês enfrentem algumas pessoas que elas comecem de uma forma mais áspera a se comunicar, mas depois elas tentam se retratar, e quando elas tentam se retratar, tipo, ai, não foi isso que eu quis dizer, sabe? Tipo, começa a entrar nesse contexto, vocês podem até tentar dar um voto de confiança porque as pessoas estão falando, mas mesmo assim ainda parece um pouco desanimador. Porque, enfim, é como se a realidade dessas pessoas que estão criticando vocês não é a mesma realidade que vocês vivem. Então vocês precisam ter isso em consideração, tá? Então, o que acontece? Se vocês começarem a ver que a vida de vocês está muito sob controle das outras pessoas, vocês vão ter que ver uma forma de assumir isso, entendeu? Talvez vocês vão ter que comunicar a essas pessoas que não tem mais o que, tipo, vocês não têm que dar satisfação para elas, vocês vão ter que buscar aquilo que satisfaz vocês de verdade, o que faz com que vocês fiquem bem, sabe? Se a gente voltar de novo àquele contexto de 2 famílias disputando a educação de uma pessoa, de uma criança, de um filho, o que eu vejo? Pode ser que essa pessoa que fica no meio desse fogo cruzado, ela mesmo busque se formar sozinha. Quando eu falo formar, não é se formar de estudos, escola. Não é isso. O que eu vejo aqui é essa pessoa ela pode assumir as rédeas da própria vida dela. Ela pode buscar, tipo assim, eu não vou buscar mais a aprovação das pessoas que estão à minha volta, porque nada do que elas dizem pra mim condiz com aquilo que eu quero de verdade. Então eu vou começar a ser o meu dono, eu que vou começar a ser dono do meu próprio nariz, sabe? Então, enfim, isso aqui pode ser vocês, no fogo desse. Gente, hoje tá difícil para falar. Mas no meio desse fogo cruzado, enfim, ou pode ser que vocês presenciem essa situação. Então, eu vejo alguém aqui assumindo as rédeas da situação. E o interessante é que vocês vão começar a encontrar respeito e colaboração das pessoas, se forem vocês que estão nesse fogo do. Caramba, eu cismei. Nesse fogo cruzado, no meio desse fogo cruzado, vocês vão encontrar colaboração. Agora, o que eu vejo aqui, para o final do mês também, é vocês começarem a reavaliar os gastos que vocês têm. Aqui não tem vocês perdendo dinheiro, por exemplo, mas tem vocês aqui precisando investir melhor. É essa a necessidade. Vocês precisam investir melhor, talvez não se deixar sugar tanto dinheiro, quem às vezes trabalha para sustentar a família, vocês podem continuar sustentando a família, só que vocês também têm que ver uma forma de organizar todas as contas e ver o que está sugando. Às vezes vocês estão gastando dinheiro com umas coisas bobas, supérfluas, tipo se deixando levar pelos instintos ou tentando pagar tudo para todo mundo.
E aí vendo que, tipo assim, o que vocês estão fazendo pra vocês? O que vocês estão realmente prestando atenção? O que tá fazendo bem a vocês? Sabe? Então tá na hora de vocês terem ou uma poupança ou vocês começarem a colocar esse dinheiro investido em algum lugar para vocês verem isso trazendo frutos. Seria ideal que vocês também juntassem forças com pessoas que têm esse mesmo propósito, que sabem aproveitar dinheiro. Eu vejo aqui também algumas pessoas podendo influenciar a formação. Para quem ainda está em dúvida sobre carreira, coisas nesse estilo, pode ser que alguns de vocês acabem avaliando algumas opiniões sobre o que vocês vão fazer da vida, onde que vocês vão se formar. Pode ser interessante porque eu vejo algumas pessoas trazendo alguns insights que vão deixar vocês tipo, nossa, faz sentido comigo, com o que eu gosto, do que eu quero fazer, alguma coisa assim. Então eu acho que vale a pena vocês escutarem, tá? Enfim, vamos falar sobre signos. Quais signos que eu vejo aqui? Signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Signos de terra, principalmente touro, mas touro, virgem, capricórnio, escorpião. Signos de ar, gêmeos, libra e aquário. E peixes. Não vejo signos de água aqui, tá? Não vejo signos de água a não ser peixes. Então, é isso. Para quem está num relacionamento, eu vejo que as coisas estão bem, só que pode ser que exista conflito entre famílias. Foi o que eu falei. Então, prestem atenção com isso, que pode ter um furdunço aí no meio do mês, e aí vocês vão ter alguns conflitos de diálogo, coisas assim, que podem machucar, que podem magoar, porém, pode ser que exista uma pessoa, às vezes, que chega e tenta conversar e seja um intermediário para tudo ficar bem, ok? Para quem está procurando relacionamento, eu não tô vendo pessoas aparecendo. Pode ser que até, se vocês estiverem falando com alguém, tenha conflitos de... Alguma coisa vai fazer vocês ficarem incomodados com as pessoas que vocês conversam. Ou porque elas tentam limitar vocês, ou então vocês que estão limitando essa pessoa, e aí, enfim. Mas eu não tô vendo nada sendo assumido, nada de nada aqui. Eu vejo vocês solteiros até o final do mês. Para quem tá solteiro e para quem tá conversando com alguém, enrolado, não vejo nenhuma definição. Para quem tá trabalhando, tem que tomar um pouco de cuidado em relação aos conflitos que podem existir dentro de uma equipe, ou duas equipes que sejam separadas, setores diferentes, porque pode ter ou algum tipo de mal entendido, e aí isso vai dar uma dor de cabeça do caramba. Só que se as pessoas pararem de discutir entre elas e buscarem soluções de fato, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, a coisa vai dar muito mais certo do que aquilo que estava sendo planejado anteriormente. Então, se tem um cronograma que tem que funcionar assim, assim, assado, é tipo aquele famoso a males que vem para o bem. Então, existe alguma coisa aqui que vai fazer com que a coisa dê errado, mas ela fique muito melhor do que estava sendo previsto. Então, tem alguma coisa nesse estilo. Para quem está procurando trabalho, pode ser que apareça duas oportunidades aqui, onde vocês tenham que passar por alguns processos seletivos. Cuidado com algumas pessoas, porque o que acontece? Durante esses processos de entrevista, vocês podem ser alfinetados. Então eu vejo, tipo assim, um pouco de deslealdade, seja com quem vai entrevistar vocês, ou seja com os próprios candidatos que vão estar disputando a mesma vaga. Então, o ideal é que vocês sejam muito sutis e muito elegantes na hora de responder algumas coisas que, enfim, talvez alguma pessoa acabe sendo meio desleal ou arrogante, alguma coisa nesse estilo aí, ok? Deixa eu ver o que eu consigo ver mais. É isso, tem algumas mensagens aqui realmente alfinetando alguém. Então vocês têm que ter muita paciência nesse meio de mês e ver essa questão de saúde também de família. Busquem lidar com isso. Para quem está lidando com luto, eu acho que vocês vão receber apoio de alguém, sabe? Pode ser que vocês tenham que lidar com dinheiro de herança que vocês possam receber. Então, o ideal é que vocês deixem um legado, né? Se vocês estiverem nessa situação. Eu sei que não é todos, pode ser uma minoria, mas vocês tentem deixar um legado em respeito à memória da pessoa que fez parte da vida de vocês, tá? E é isso, gente. Eu vejo que o final do mês termina aí com bastante cooperação, com amizade,
Talvez pessoas que vocês achassem que nunca iriam, tipo, chegar junto, ajudar, vão estar ajudando vocês e é isso que importa, né? Às vezes essa mudança. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar, vocês sabem disso tudo. E agora a gente se vê em fevereiro. Tchau!